Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Geografia para o segundo ano. Eu sou o professor Rafael e quero também dar as boas-vindas para Kelly, que está fazendo a tradução das libras dessa aula. Muito obrigado pela parceria, Kelly. E vou apresentar para você o tema da nossa aula de hoje, de agora. Lembrando que esse material ficará disponível no repositório, então sempre que você quiser retomar, utilizar essa aula para aprimorar, né, para melhorar o trabalho com a habilidade que a gente vai trabalhar, só lembrar dessa aulinha que ela vai estar disponível no repositório juntamente ao plano de aula também, tá bom? Então, usem e abusem desse material. Agora venham comigo conhecer o título da nossa aula. Educação no trânsito, sinalizações. Nós tivemos já uma primeira parte desse material, né, de educação no trânsito. Agora, nesta aula, nós vamos falar sobre sinalizações. E vamos trabalhar também com a habilidade que está aí na sua tela. EF02, GE12, identificar as normas e regras do trânsito de seus lugares de vivência e discutir os riscos e as formas de prevenção para um trânsito seguro. Temos aqui mais algumas informações, objeto do conhecimento, riscos e cuidados dos meios de transporte e comunicação, a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Nossos objetivos com essa aula são refletir com os estudantes sobre formas de evitar acidentes de trânsito e conhecer as sinalizações de trânsito, que alertam sobre proibições, restrições e obrigações de pedestres e motoristas. Então, o que nós vamos começar a falar, né, falando nesta aula, seria sobre do que a gente precisa para dirigir, né? Como você sabe, nós precisamos de um documento, né, que é o documento principal, que é exigido para que a pessoa possa dirigir, que é a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que eu trouxe até a minha para você ver, ó. É este documento aqui que você, se quiser dirigir, vai adquirir apenas com 18 anos ou mais, certo? E no nosso slide tem mais informações, ó. As condições para tirar a primeira habilitação são, além de ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever, ter sido aprovado nos exames médico e psicológico e também nos exames teórico e práticos, né? Então, tem vários testes, né? Várias provas que a gente precisa passar para poder adquirir esse documento, né? Então, primeiro nós temos um curso, a gente faz alguns exames médicos, depois nós fazemos um curso teórico, né, durante alguns dias, e depois a gente faz provas, né? Uma prova para responder questões sobre direção defensiva, primeiros socorros, questões sobre cidadania e meio ambiente e também sobre mecânica básica. Então, temos muita coisa para estudar antes de estarmos aptos ou aptas a dirigir, né? Adquirir a CNH. E depois disso, professor, o que acontece? Depois disso, a gente começa a dirigir e precisamos ter os cuidados necessários ao volante, né? Os cuidados principais são esses que estão aí no seu slide, né? O primeiro, uso de cinto de segurança, que é obrigatório em toda e qualquer circunstância, né? O uso do cinto é obrigatório tanto para o motorista ou para o passageiro, né? O seu uso é essencial, principalmente para quem está no banco de trás, tá? Que é o contrário de que todo mundo pensa, né? E seja em qualquer lugar, né? Seja dentro da cidade, nas estradas, né? Na área rural, em todos os lugares é imprescindível que a gente use o cinto de segurança, certo? O que mais? Não falar ao celular, né? Na hora de dirigir, não é o momento de falar ao telefone, né? Então, é o momento que a gente precisa esquecer os aplicativos de mensagens instantâneas, esquecer muitas coisas aí referentes ao celular, para a gente poder direcionar a nossa atenção ao conduzir um volante, tá bom? E depois, quais outros cuidados? Pets no banco de trás e com cinto de segurança também. E aí eu já vou aproveitar e falar desses aqui, ó. Crianças também no banco de trás, com cinto de segurança e cadeira apropriada, né? Então,
Temos aí uma legislação que a gente precisa seguir, que é muito importante. Todas as crianças vão estar numa cadeirinha, né, numa cadeira específica. E com a idade de 10 anos é possível que a criança ande, né, esteja no banco da frente, no banco do passageiro, só que com cinto de segurança, né? O cinto de segurança, como eu falei, ele é imprescindível em todos os momentos e circunstâncias, tá bom? E aí, sobre sinalizações, o que eu queria dizer? Sinalizar com antecedência os movimentos que você pretende fazer, né? Então, se você está numa via e precisa virar à direita, você não pode fazer essa movimentação sem avisar, né? Então, por isso que a gente tem as setas, né, que a gente precisa acionar, sinalizando para os outros motoristas e também para os pedestres o que a gente vai realizar ali no nosso trajeto, tá bom? Então, é muito importante a gente pensar sobre todos esses cuidados. E aí, seguindo, nós temos aqui as sinalizações de trânsito, né? Temos aí a imagem de um semáforo, que é uma das principais sinalizações de trânsito que nós temos, né? Então, como a gente tem um fluxo intenso, né, nas vias 24 horas por dia, nós precisamos, então, do auxílio dessas sinalizações para a gente poder ter um tráfego mais seguro. Quais seriam essas sinalizações, né? Para que elas serviriam? Elas orientam as pessoas de forma que o fluxo nas vias seja organizado, elas podem evitar acidentes, né? E aí, no caso, nós temos aqui o semáforo, né? Que ele indica aos pedestres e motoristas o movimento de parar, seguir e aguardar, né? E está aí nas cores correspondentes aí no slide para você. Vermelho, sempre parar. Verde, você pode seguir seu caminho. E amarelo, aguardar, né? E as outras sinalizações, elas podem indicar a direção que todos devem seguir, a velocidade permitida em ruas, avenidas, estradas e etc. E aqui, no próximo slide, a gente vai conhecer os tipos de placas de sinalização. São 3, né? Cada categoria de placas de sinalização de trânsito tem a sua especificidade. E aí, vamos conhecer um pouco das características próprias de cada um desses elementos. Por exemplo, nós temos as sinalizações de regulamentação. Elas geralmente vão estar dentro desse padrão, né? Nesse círculo vermelho. Então, para que ela serve? Ela serve para informar as pessoas das condições e das restrições das vias, né? Bem como se é permitido ou obrigatório durante a circulação das vias indicadas, né? Então, um exemplo desse tipo de sinalização são as placas que indicam o limite de velocidade, né? Então, por exemplo, geralmente, se a gente se deparar com uma placa dessa, nós precisamos andar, então, com esse limite de velocidade. Depois, nós temos as placas, né, a sinalização de advertência, né, que ela serve para quê? Tem a função de alertar os motoristas sobre as circunstâncias das vias, né? Por exemplo, se está vindo algum animal, né? Ela serve também para indicar as curvas acentuadas, né? E elas geralmente aparecem em 2 aspectos, com fundo amarelo, como a gente está vendo aqui no slide, borda preta e escritos em preto, ou em placas também de cor laranja. Se você vir placa de cor laranja, é uma sinalização de advertência. E, por fim, sinalização de indicação são aquelas que orientam os condutores sobre o trajeto, tá? As distâncias, por exemplo, se tem um posto de gasolina por perto, e elas auxiliam principalmente em vias as quais o condutor não conhece, tá bom? E aí, as mais comuns são essas que tem um fundo branco, né? As bordas pretas e escritos em preto. Elas também podem ser azuis, como está na sua tela, indicar serviços como hospital, né? Oficinas mecânicas, postos de gasolina e etc. Tá bom? E essas placas podem ser verdes também. Elas trazem indicações sobre destinos e localidades, informando a direção a seguir para chegar em determinado local, certo? E aí, como de praxe, vou deixar uma atividade para vocês realizarem,
refletir sobre as diferentes sinalizações do trânsito e listar os cuidados que os pedestres precisam tomar ao transitar pelas ruas. Então, no próximo slide, eu trago mais algumas orientações para essa atividade. A partir dessas discussões que nós tivemos, né, ao longo desta aula, que você pode rever, né, você pode parar e discutir com seus colegas, trocar informações com seus colegas, nós precisamos, então, refletir sobre outros cuidados que devemos tomar para evitar acidentes de trânsito. Além destes que eu expus aqui nessa aula, quais outros cuidados você acha que a gente pode tomar, né? E aí eu dou aquela orientação de sempre que vocês podem fazer essa atividade em grupos de trabalho, de 4 a 5 participantes, mas aí depende também do professor, né? Podem ser de 2, 3 ou, enfim, como vocês acharem melhor. Cada grupo poderá fazer uma roda de conversa com base no que eles discutiram, né? Então, fazer sempre uma roda de conversa, esse momento de troca de informações, né? De troca de experiências, que é muito importante, né? Principalmente neste segmento que a gente trabalha, os anos iniciais. E também, na verdade, também não, né? Falando em si da atividade, qual seria ela? Construir uma lista com outras dicas para evitar acidentes de trânsito, para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas, né? Porque todos esses atores, vamos dizer assim, fazem parte do trânsito, né? O trânsito não é composto apenas pelos carros. Temos os pedestres, temos os ciclistas, temos os motociclistas, então o trânsito é democrático. Todo mundo faz parte dele, todo mundo trafega e todo mundo faz parte dele, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós conhecemos as diversas formas de sinalização de trânsito, né? As placas de trânsito. E agora você vai pensar um pouquinho sobre como você pode expandir essa lista de cuidados, né, que nós devemos tomar no momento em que a gente está no trânsito. Agora, para finalizar a nossa aula, vou te pedir aquela gentileza de você acessar o formulário por meio do QR Code ou por meio do link que está aí na sua tela e contar para a gente o que você achou desse material, tá bom? Para a gente é muito importante essa troca de informações para que a gente possa aprimorar cada vez mais as nossas aulas aqui do Centro de Mídias, tá bom? Então, eu agradeço a sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!